Vou pedir para minha colega passar os slides para mim, por favor. Bom, os desafios da maternidade atípica. A gente escolheu esse tema e é um tema que tanto eu quanto minha colega Ana Amélia, que fez o trabalho junto comigo, temos propriedade de fala. Por quê? Eu também sou uma mãe atípica, mãe solo atípica. Minha filha, ela tem TEA. E me permita, Ana Amélia, falar sobre o seu filho também. Ele foi diagnosticado com TDAH. Então, assim, a gente percebe dentro dessa região onde a gente vive, que é aqui no recôncavo da Bahia, Muritiba, que as pessoas e as próprias escolas, a comunidade em si tem assim, uma falta de conhecimento, né, sobre o que é ser atípico, sobre o que é o autismo, sobre o que é TDAH e dentre outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, assim, a gente pega um gancho um pouquinho dessa própria vivência e colocamos dentro dessa apresentação o espaço multidisciplinar da professora Cida. Pode passar o slide aí, por favor. Que é esse espaço aí bonitinho. Ele é um espaço não governamental, tá? Ele foi fundado pela professora Cida, que também é uma mãe atípica, e ela relata, né, dentro da sua fala, que o seu filho já passou por várias escolas e que havia também essa parte da exclusão escolar, e por isso que ela criou esse espaço, né, para que pudesse acolher outras mães, outras crianças, onde elas pudessem se desenvolver de uma forma mais digna. Então, assim, essa foto aí, a gente está junto com as mães, né? A gente está tentando preservar aqui a identidade delas, e por isso que está meio que fosca aí, meio que só aparece minha imagem, não aparece a imagem das mães, né? Então, assim, a gente conversou com essas mães e muitas relatavam que havia dificuldade dessa inclusão escolar dos seus filhos, que muitos chegavam na escola e os professores não entendiam, né, por que aquela criança se comportava de tal maneira, elas não entendiam o porquê que aquela criança estava sendo excluída. Pode passar o slide aí, por favor. Aí a gente está na roda de conversa ainda, pode passar mais um pouquinho. Então, assim, nessa foto aí, a gente está fazendo uma dinâmica que é mais ou menos assim, a gente pediu para que elas pudessem colocar um dominó, um em cima do outro, como se estivesse construindo um prédio, né? E nisso uma ia tirando um bloquinho e ia construindo. Só que, uma hora, esse dominó ia cair. E a intenção era justamente essa, né? O trabalho em conjunto. Como é que a gente constrói uma comunidade? Um colocando um bloquinho, né? Um ajudando o outro, um auxiliando o outro. E mesmo que esse bloquinho venha a cair, a gente pode se reunir novamente, a gente pode unir forças para que possa construir novamente esse edifício. E não é tão fácil, é um desafio, porque a gente percebe a necessidade muito grande, o próprio espaço multifuncional, ele demonstra isso, que é uma dificuldade muito grande por ser um espaço de uma organização não governamental. Eles vivem de doações, vivem de que as pessoas possam mesmo visualizar aquele local e fazer suas doações, como alimentação, como algumas frutas que as crianças vão precisar na hora do lanche, porque tem isso também, né? Eles fazem esse acolhimento. Material escolar, materiais didáticos para trabalhar com essas crianças, o pagamento dos profissionais, o pagamento do próprio espaço, né, que é um espaço que é alugado. Então, assim, há uma falta de apoio, há uma falta de visibilidade para esse espaço. Então, acho que a dificuldade já começa aí, né, onde há uma falta de visibilidade para o próprio espaço multifuncional. Muitas pessoas não sabem, né? A gente estava comentando aqui entre nós na cidade, onde é que fica esse espaço? Eu desconheço. Então, a dificuldade já começa por aí, quando há falta de conhecimento, né? Quando há falta de engajamento da própria sociedade, a própria falta de política pública para que possa acolher, né, essas crianças e suas famílias.
E comecemos aqui pelas falas delas. Aqui vocês percebem, né, a foto aí de como é que foi a dinâmica dos tijolinhos, né? Vamos lá, vamos pelas falas, para a gente adiantar aqui. Eu percebi que ele era um bebê muito molinho, não tinha força na musculatura. Levei ao médico e diagnosticaram hipotonia muscular. Depois de um tempo, percebi atraso na fala e levei ao fono e neuropediatra, que diagnosticaram TEA. Até hoje eu não sei qual é mesmo o diagnóstico dele. Ou seja, a gente percebeu muito nas falas dessas mães que havia uma falta também de conhecimento dos próprios profissionais, sendo eles neuropediatras, ou fonos e psicólogos também. Então, assim, o que dificultava um pouco no fechamento do diagnóstico dessa criança. Então, essas mães se viam um pouco que meio perdidas, né? O que ele tem realmente? Como é que eu posso tratar disso? Pode passar o slide, por favor. Essa aqui já é outra fala de outra mãe, ela comentando, né? Ele não dorme, não para, é super agitado, me morde, se joga no chão. Já levei diversas vezes no neuropediatra e eles diagnosticaram TDAH. Só que eu levei em outro neuropediatra e eles disseram que era TEA. E ele já tomou várias medicações. Esse relato aí ficou bastante sensibilizada, não foi, Ana? Porque, assim, era uma mãe que não dormia, é uma mãe que tem os olhares, né, da população em si, que são bastante julgadores, que não entendem o porquê daquele comportamento da criança e começam a julgar, né, essas mães. É falta de educação, é malcriação, é falta de surra, aqueles julgamentos que a gente já sabe como é que é, né? A falta de conhecimento é demais, as pessoas acham que deve falar o que bem quer. Então, assim, esse relato dessa mãe, a gente ficou bastante sensibilizada, tanto é que Ana, minha colega, aí, convidou ela para depois conversar, né, no seu set terapêutico. Eu não sei se ela chegou aí, mas, enfim, era uma mãe que precisava desse acolhimento também, porque ela nesse dia ela chorou, ela ficou bastante, assim, tocada, né, pela vivência que ela tem. Então, assim, é uma coisa que a gente percebe que não é fácil. Porque imaginem vocês, uma mãe que não dorme, uma mãe que tem um julgamento o tempo todo da sociedade, que ainda não sabe o que realmente o filho dela tem. Um fala que é TDAH, outro fala que é TEA. Então, há uma falta de conhecimento mesmo desses profissionais. E isso é muito grave, porque quando falta esse diagnóstico fechado, mesmo que não feche, né? A falta de intervenção precoce prejudica muito, né, o desenvolvimento dessa criança. Então, assim, quanto mais você demora de buscar ajuda, mais essa criança vai se desenvolvendo de maneira devagar, né? Fica complicado para ela. Você tem alguma ressalva, Ana, para fazer? Depois, pronto. Eu levei meu filho, expliquei que ele precisa de acompanhante dentro da sala de aula, e a direção da escola me disse que ele teria que, eu não estou conseguindo enxergar, arcar com as despesas. Teve uma vez que a escola do meu filho passou uma atividade de interpretação de texto, e eu chamei a professora e reclamei, porque não se adequaram à linguagem. É outra coisa que a gente vê que é muito gritante aqui dentro do interior. Porque, assim, as escolas se dizem inclusivas, mas a gente sabe que é uma falácia, porque é por lei, né? Então tem que ser mesmo inclusiva, mas não há um auxiliar dentro de uma sala de aula. E quando coloca um auxiliar, coloca uma pessoa que não tem uma expertise para tal demanda. É qualquer pessoa que está ali, que não entende nada sobre TEA, que não entende nada sobre TDAH, e está ali só para compor mesmo, né, a sala de aula. Mas não está ali para auxiliar, de fato, aquele aluno com necessidades educacionais especiais. Então, é também uma grande barreira, um desafio dessas mães conseguirem colocar os seus filhos numa escola que seja realmente inclusiva, não apenas de discurso, mas também é uma escola acolhedora, uma escola que venha fazer realmente esse movimento de inclusão. Então, assim, quando essa mãe fala que ele precisa de um auxiliar dentro da sala de aula e a escola se recusa, como se
tivesse... tem uma lei para isso, né? Então, como se a própria mãe pudesse arcar, isso é um absurdo, porque não é a mãe que tem que arcar, é a escola que se diz inclusiva que tem que procurar esse profissional para estar ali auxiliando esse aluno. Então, outro relato de outra mãe aqui, né? Eu pensava que a escola X, a gente não vai falar o nome da escola, né? Era inclusiva, mas uma das professoras me chamou de canto e disse que era para eu tirar meu filho de lá, pois todas as crianças faziam atividades e ele ficava no canto da sala, sempre excluído. É uma escola também aqui da região, não aqui de Muritiba, mas da região aqui circunvizinha, né, do Recôncavo. E essa mãe, ela falou que por ser uma escola que tem um know-how, né, tem um nome, ela achava que ia ser tudo de boa. Mas uma professora chamou ela de canto e falou, olha, seu filho fica ali paradinho no cantinho, não há inclusão com ele não faz as atividades junto com as outras crianças, está sempre muito excluído. Então, assim, imagine que para essa mãe foi um tiro no coração, né? Porque você pensar que está ali colocando seu filho numa escola que estava sendo inclusiva, entre aspas, e descobrir depois que não, que seu filho estava sendo realmente excluído por toda a comunidade escolar ali. Tem algo a dizer, Ana? Vamos lá. Pode falar. Seu microfone hoje está desligado. Seu microfone está desligado. Agora sim. Tá dando eco aí. Lá. Oi? Não consegui ver por conta do barulho. A Ana Amélia precisa sair do computador e ficar só no celular, porque tá dando microfonia. Pronto, Ana. Fica só no celular, Ok, então. Ana? É melhor. Vocês me ouvem agora? Melhor? Agora, perfeito. Então, isso, Sâmia, eu só queria acrescentar na sua fala, na verdade, deixa eu só aumentar. Então, vocês me escutam? Sim, dá para Eu escutar. só queria acrescentar na sua fala brevemente, tem 3 pontos, né, que você apontou e a gente traz nessa nossa observação na roda de conversa, que é a necessidade, como as meninas falaram nas salas, nos trabalhos anteriores, né, de profissionais qualificados para identificarem precocemente, né, essas questões, né. Segundo, que a família precisa muito de apoio, e geralmente as mães, que a gente percebeu isso, né, que embora um espaço multifuncional que daqui de Muritiba seja aberto para a família, basicamente as mães que frequentam e as mães ficam sobrecarregadas, tanto por cobranças pessoais internas, como cobranças sociais externas. E o outro ponto é que as escolas se preocupem, né, em não ter um cuidador, mas sim um auxiliar, né, competente, qualificado, para que ele possa estar auxiliando essas crianças, adolescentes, da forma que é necessário. Então, acho que é importante não só a teoria, né, a teoria a gente sabe, a gente é pesquisador, a gente estuda, a gente escreve, mas a prática é que vai modificar toda a estrutura e se tornar realmente uma sociedade inclusiva, né, tanto na educação formal como na prática da sociabilidade dessas crianças e jovens, dessas pessoas, né, com algum tipo de necessidade educativa especial. Acho que a terminologia, o vocabulário tem que ser muito trabalhado também, né, porque a gente entende que até profissionais usam... Se passam, né? Exatamente, palavras que não se adequam mais, né, nesse momento para essa estrutura. Basicamente é isso. Quero agradecer a companhia da Sâmia e de todos vocês, muito agradecida. Muito agradecida também, Ana. Obrigada. E assim, para finalizar, né, só o último slide aí, por favor, só para a gente dar uma finalizada. Peraí. Tá, tudo bem. Então, assim, a gente pretende continuar com esse projeto, porque a gente percebe uma necessidade muito grande de dar visibilidade a esse espaço multifuncional
para que essas mães também elas se sintam menos sobrecarregadas, mais acolhidas, suas crianças também. É um espaço onde eles agregam tanto crianças como adolescentes e adultos também, se for necessário, certo? Então, a gente quer dar continuidade a esse trabalho, porque a gente acha ele muito importante aqui para a região, por ser uma região onde as pessoas não têm conhecimento sobre o que é TEA. A gente acha assim que é de grande relevância um espaço como esse, para que as pessoas que, né, tenham TEA, que tenham TDAH, seja lá o que for, elas sejam acolhidas e incluídas dentro da sociedade de forma digna e respeitosa. Gostaríamos sim que isso fosse feito dentro das escolas, dentro dos espaços públicos, porque isso sim que é inclusão, mas por enquanto que não conseguimos isso, que bom que existe um espaço como esse para que essas crianças se desenvolvam. E dentro desse espaço há vários profissionais, há psicólogos, há psicopedagogos, agora tem fonoaudiólogos, tem oficina de música, tem oficina de pintura, então, assim, é de grande relevância. Então, deixamos aqui nosso agradecimento também a todas as mães que compartilharam conosco as suas vivências, a professora Cida, que também nos acolheu e nos mostrou esse espaço tão lindo que ela está vivenciando hoje em dia. E é isso. Obrigada, gente.